Boa noite a todos. É com muita satisfação que estamos iniciando o estudo de uma nova obra do Projeto Espiritizar. É o livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Nova obra da série Qualificar, que estaremos abordando a partir de hoje nos nossos estudos das quintas-feiras. Mas, como de hábito, vamos primeiramente fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel que separamos para esta noite. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. A passagem da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades de ti, da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Eduquemo-nos para servir. Então vamos fazer alguns apontamentos para preparar a introdução do nosso estudo. Então, Emmanuel começa nos chamando à conscientização de que a vida, em termos de objetivos maiores, é processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. É uma referência àquela passagem do Evangelho, na qual Jesus já houvera colocado de forma bem clara, direcionando a nossa atenção para as altas possibilidades de trabalho evolutivo. Sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celestial. E aqui Emmanuel fala sobre o crescimento ao encontro da grandeza divina. Mas é evidente que para que isso tenha uma diretriz eficaz, ele aponta alguns dados aqui que é importante refletirmos. Primeiro, aproveitar as lutas e dificuldades da senda, do caminho, para a expansão de si mesmo. É evidente que aqui é necessário estarmos trabalhando o despertar de consciência espiritual em nós. Porque na percepção materialista do mundo, lutas e dificuldades é uma desgraça. Não tem nada de proveitoso nisso em termos materiais. Mas para o nosso espírito, com a visão dentro da perspectiva da imortalidade da alma, problemas, doenças, dificuldades, lutas são caminhos, são sendas para a expansão, para o engrandecimento de nós mesmos, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Eduquemo-nos para servir. E concluindo esse breve comentário do texto de Emmanuel, percebemos o nível de espiritualização que ele nos convida. Eduquemo-nos para servir. Do ponto de vista material, o objetivo maior do estudo e da educação é para a conquista de posses, de bens e de poder, e não para servir. Aqui nós vamos percebendo uma mudança de 360 graus entre a perspectiva da alma imortal, que somos todos nós, e a perspectiva do materialismo associado às ilusões da posse da matéria, que inelutavelmente, mais cedo ou mais tarde, traz decepção,
frustração e morte. Vamos então para a apresentação do livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. É importante aqui percebermos que essa terapia comum e padrão nas casas espíritas, ela tem bases firmes desde a codificação, sobretudo no aspecto genérico da fluidoterapia. Mas nós iremos ver também os aprofundamentos que vieram através das obras subsidiárias, principalmente as do espírito André Luiz, na série Vida no Mundo Espiritual. Há também subsídios em outras obras de Emmanuel e do espírito Manuel Filomeno de Miranda. O conjunto desses livros, que constituem o desdobramento da codificação, vão aprofundar essa temática e nos dar o nível de entendimento e de convicções do seu uso e da sua eficácia. Vamos então comentar apenas alguns trechos que separamos da apresentação do livro que estamos tratando nesta noite. Então, há uma onda no movimento espírita de trabalhos especiais de cura, voltados apenas para o processo de fora para dentro, como se a cura acontecesse dessa forma, resultando em atividades de pseudocuras espirituais. As atividades doutrinárias, que são transformadoras, se tornam subsidiárias. Aliás, se tornam secundárias. Então, vamos comentar, logo na apresentação do livro, esse texto que nos traz Alírio de Cerqueira Filho, que é o organizador deste livro. Então, primeiro, ele inicia nos advertindo sobre a grande onda de curas existente no movimento espírita, aonde, sobretudo, o objetivo maior não é despertar aquele que está passando por certas provas e dificuldades em termos de saúde para o seu autoencontro, para o despertar da sua espiritualidade. Não. Muitas vezes, torna-se um objeto de atrativo, de trazer muitas pessoas a determinadas instituições espíritas em que são realizados trabalhos de cura que, mesmo quando determinam êxito no tratamento, é um êxito aparente, porque não está acompanhado do alerta, do ensejo de despertamento espiritual, de compromisso no bem, para aquele que recebe o tratamento. É isso que, na apresentação do livro, logo no início mesmo, nós vamos nos deparando, e aqui também separamos um parágrafo sobre isso. Devido ao fascínio de processos que acenam mudanças de fora para dentro, exercem sobre as pessoas, pois são poucas aquelas que realmente desejam a mudança de dentro para fora, geradora de autotransformação e de cura espiritual. Normalmente, as pessoas que são atraídas às casas espíritas na busca de curas imediatas para determinadas mazelas do corpo material, do corpo físico, querem apenas a cura do corpo,
E tão logo isso pareça lhes ter acontecido, não voltam mais às casas aonde receberam aquele tratamento. E isso, de certo modo, cria uma barreira para o objetivo maior da doutrina espírita, que é a cura do nosso espírito, e não exatamente a cura do corpo. A cura do corpo, mas como consequência, quando, de fato, aproveitando bem o conteúdo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós exercemos um esforço de melhoramento íntimo, de vivência do bem, de prática da caridade, seus mais variados aspectos. E isso coroa de forma eficaz o tratamento a se expressar no corpo material. Mas, para uma grande maioria de pessoas que buscam as casas espíritas apenas para se livrar de doenças e de problemas de ordem física, não logram aquilo que é o lado mais importante da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. Despertamento para a realidade da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça divina, do despertamento para a vivência do amor ensinado por Jesus. E isso é a tarefa primordial da doutrina espírita. Ela visa, sobretudo, a cura do nosso espírito. Como, aliás, já estava assentada por Jesus nos evangelhos. Prossigamos. Por isso, centros que criam essas atividades estão lotados de pessoas em busca do menor esforço, porque existem dirigentes e trabalhadores desses centros prometendo-lhes essas pseudocuras e que estão, de fato, criando dependências psicológicas. Vejam só. O desvio da finalidade maior da doutrina, dirigindo a atenção às curas, é onde, muitas vezes, o surgimento de determinadas mediunidades nessa área traz uma relevância e um atrativo para determinadas instituições espíritas, e aí formam-se filas, aglomerações de pessoas que apenas e exclusivamente querem a cura material. E tão logo julgam isso ter acontecido, se afastam das casas. E isso se torna para elas verdadeiras pseudocuras. Porque não havendo a necessária parte de melhoramento, de autotransformação, ou aquela doença ressurge, ou surge uma terceira, uma segunda, para enfatizar e deixar expresso para a pessoa de que ela não resolveu o problema pela raiz, resolveu apenas pela aparência. Todos os recursos do passe têm como objetivo ajudar as pessoas a se ajudarem, jamais de criar muletas psicológicas, de gerar dependências que nenhuma casa espírita está autorizada a realizar, sob pena dos seus dirigentes e trabalhadores adquirirem graves compromissos perante a justiça divina.
É esse o resultado que, logo na apresentação do livro, nós nos deparamos. Graves advertências sobre as curas e um início da apresentação do papel importante que a atividade dos passes magnéticos espirituais devem exercer na casa espírita. Então, não é de criar muletas ou dependências psicológicas, é para, na verdade, ensejar no auxílio que essa terapia traz para aquele que busca a casa espírita, o direcionamento às reuniões públicas e doutrinárias, para o conhecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita, para gerar oportunidades de crescimento espiritual. E, de fato, a partir daquele ensejo de auxílio que o passe fornece, o trabalho de melhoramento íntimo, de burilamento. Então, voltando aqui no texto, quando diz, sob pena dos seus dirigentes e trabalhadores adquirirem graves compromissos perante a justiça divina. Na verdade, o livre-arbítrio que todos nós temos, ele tem um aprofundamento de responsabilidade na medida em que se ampliam o nosso conhecimento das leis de Deus, do Evangelho de Jesus, daquilo que de fato devemos exercer na prática do bem e da caridade. Trazer curas imediatas a corpos físicos, sem haver o subsídio suficiente para que a pessoa que recebeu uma ajuda desperte para o cuidado do seu espírito, é comprometedor. E não deixa de envolver a responsabilidade àqueles que, indiretamente, diretamente, são coadjuvantes do que ocorreu na instituição espírita. Por isso, baseamos este livro na obra kardeciana e em obras subsidiárias idôneas, para que todos possam, com base no bom senso, refletir e tirar as suas conclusões. Além do passe, estudamos a água fluidificada e a irradiação ou passe à distância. Então, esse livro, Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada, será o material principal que estaremos utilizando nesses estudos. Mas aqui já queremos deixar apontados duas obras importantes que tratam do passe, que são do espírito André Luiz, e que vocês que tenham nos acompanhado nessa introdução desse estudo podem buscar para já ir aprofundando o seu entendimento a respeito dessa temática. Então, o capítulo 19 do livro Missionários da Luz é todo um capítulo dedicado ao trabalho de parceria que existe entre nós encarnados, que podemos estar atuando na casa espírita como passistas, e os espíritos desencarnados, que são aqueles que, de fato, direcionarão fluidos, energias e vibrações às terapias ideais para aqueles que buscam tratamento na casa espírita. Então, capítulo 19 do livro Missionários da Luz. E também o capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é também um capítulo todo dedicado à questão do passe.
É evidente que outras obras do Espírito André Luiz vão abordando a questão do paz, trazendo esclarecimentos e apontamentos. Mas essas duas que citamos são aquelas que têm capítulos específicos sobre esse assunto. Então, aqui nós concluímos essa breve apresentação para esse início de estudo do livro Fluidoterapia Espírita. Agradecemos àqueles que têm nos acompanhado. Se possível, compartilhem esse vídeo, essas informações. Até um próximo encontro e uma boa noite a todos.